por diante. São 7 horas e 10 minutos. Tenho o prazer de receber aqui na TV Todo Dia, pela primeira vez, professor universitário de Direito, Dr. Dorival de Freitas Júnior. Júnior, boa noite, seja bem-vindo à TV Todo Dia. Muito obrigado, Keller, pela oportunidade. Aos telespectadores, muito boa noite. Aos alunos que estão nos assistindo nesse momento. E fico muito honrado de receber o convite de você, a quem nos conhecemos já de longa data e que admiro muito o seu trabalho. Parabéns pelo sucesso cada vez mais. Muito obrigado. Não vamos falar data, né, Júnior? Senão vamos achar que a gente está ficando velho, né? Não vamos falar que é lá desde 96 para 97 que a gente se conhece, né? Não vamos falar a data, não. Dorival de Freitas Júnior, você tem uma formação universitária em Direito e é professor em quantas universidades? Eu sou professor universitário em 2 universidades. Na Universidade Salesiana Dom Bosco, o Centro Salesiano Dom Bosco, aqui de Americana, e na Universidade Paulista, Unip de Limeira. E esse gosto seu pelo direito vem do seu pai? Do meu pai. Eu sou caçula de uma família de 3 filhos e o único que, além de honrar o nome dele, foi o único que partiu para fazer o direito. O direito. Dorival de Freitas, doutor Dorival de Freitas, foi delegado de polícia por quantos anos aqui no estado? Mais de 30? Ele foi 7 anos escrivão e 30 como delegado. 37 anos de serviços na Polícia Judiciária, faleceu infelizmente há 2 anos. Júnior, a questão da Lei 12.403, que eu venho comentando aqui há 2 semanas, fiz comentário e continuo achando que, na minha opinião, uma espécie de independência dos criminosos, uma carta de alforria. O que diz a Lei 12.403? Bom, Keller, só para, antes da gente entrar nesse assunto, realmente, só para dirimir aquela dúvida, contrabando e descaminho. Ah, pois não. Contrabando, quando você importa ou exporta algum produto proibido que não tenha autorização do poder legal. E descaminho é quando você, de alguma forma, tenta se furtar ao pagamento do tributo com relação ao bem permitido. Essa é a diferença entre contrabando e descaminho. Com relação à Lei 12.403, desse ano aqui. Eu estava lendo um texto do jurista Luiz Flávio Gomes e ele falou, no texto ele falava da seguinte maneira, que a partir dessa lei percebeu-se 2 posições totalmente distintas, ideologicamente distintas. Uma primeira, para aquela posição um pouco mais positivista, que fala direito penal sem cadeia não é direito penal. Uma outra posição um pouco mais liberal falava o seguinte, falava que dentro da última ratio, ou seja, o último meio utilizado, que seria o direito penal, se não conseguirmos resolver as questões com os outros ramos do direito, a pena seria a extrema ratio, ou seja, a última das últimas consequências seria a pena, até para não ferir o princípio da não culpabilidade. Então, dependendo da postura que você tem, da imagem que você tem com relação à pena, com relação a esse princípio da não culpabilidade, consagrado expressamente na nossa Constituição Federal, é que você pode, de alguma forma, traçar o seu pensamento com relação a esta lei. Eu, você bem disse, filho de delegado, ao todo, na família, fora os demais investigadores, agentes de telecomunicações, são 8 delegados, que já tiveram ao longo da família. Então eu sou um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais... Contundente nessa questão? Diria que sim, um pouco mais mão pesada com relação a essa questão. Mas, claro que dentro de uma legalidade, né? Eu entendo o seguinte, hoje em dia, nós temos, a partir de, na verdade, 95, o que eu chamo, está ocorrendo a chamada flexibilização criminal. O que é essa flexibilização criminal? A partir de 95 foi implantado os juizados especiais cíveis e criminais no estado de São Paulo, nos estados. Autorizado pela Constituição Federal, a partir do artigo 98, e criou-se as chamadas infrações de menor potencial ofensivo. Com isso, aquelas infrações, todas as contravenções e infrações até 1 ano, elas não seriam mais elaboradas prisão em flagrante delito, e sim termo circunstanciado de ocorrência, e as pessoas sairiam pela porta da frente. Em 2001 foi criado os juizados especiais cíveis e criminais da esfera da União, federais, que aí já acabou dando uma maior flexibilidade a essa punição, subindo para 2 anos. O que foi, a partir de 2006, alterado a nossa Lei 9.099. Com isso,
criando essas infrações de menor potencial ofensivo, todas as contravenções penais e crimes apenados com pena máxima de 2 anos. Mas tudo bem, mas o que tem a ver isso daí com a nossa leizinha? Nós podemos perceber, dentro dessa relação de danosidade social que o crime causa, e eu acho que é aí que o clamor social, que fala, poxa vida, mas a pena não é para punir? Nós temos 2 caráteres da pena, o caráter preventivo e o caráter retributivo. O caráter preventivo, aí para evitar que a pessoa continue praticando a delinquência, praticando o crime, o ato delituoso, tudo bem. Agora, e o caráter retributivo? Hoje em dia, com essa lei, o que acontece? Se bobear, daqui a pouco o cara que está tentando furtar a sua casa, ele é levado para a delegacia. Hoje, a autoridade policial, e uma das mudanças da lei, pode arbitrar fiança num crime apenado até 4 anos, independentemente hoje se é detenção ou reclusão, que antigamente antes da lei era só através de detenção. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer, Keller? Você está saindo pela porta da frente, se bobear, o cara que estava tentando junto, né? furtar a sua casa, pede uma carona para você para ir embora. Sai junto. Agora, essa insegurança, nós temos que tomar um cuidado. Por quê? E essa insegurança que causa nas pessoas? Aí vem a outra, o Estado um pouco mais liberal, a parte mais liberal, não. Mas enquanto não transitar em julgado, ele é considerado inocente. Mas eu entendo que todo crime causa um transtorno, causa um medo às pessoas. Tanto é que esses crimes não são considerados mais infrações de menor potencial ofensivo. Dentro da classificação dos crimes, nós temos aquelas condutas que, em tese, são muito brandas, não causam nenhuma danosidade tão grande, que são chamados fatos atípicos. As infrações de menor potencial ofensivo, que são todas as contravenções penais, e os crimes apenados até 2 anos. As infrações de maior potencial ofensivo, que acaba englobando essa lei, que são todas as infrações superiores, com pena máxima superior a 2 anos. E nós temos os chamados crimes hediondos, que seriam os crimes mais bárbaros aí, de maior danosidade social. Correto. Inclusive aqui tem a participação do Daniel Jardim São Paulo. Boa noite, Daniel. Nos encaminhou um e-mail aqui no keller@tvtorodia.com.br. Pergunta qual o benefício ou melhoria, eu acho que o doutor Dorival está explicando aqui exatamente isso, Daniel, que a Lei 2.403 traz, ele grifa aqui, né? Traz para o cidadão de bem, o pai de família trabalhador. Tanto se fala que a lei traz melhorias, que o doutor, o professor universitário aqui, o doutor Dorival de Freitas Júnior, aponte uma melhoria que privilegia o cidadão de bem, pois até onde consta, os benefícios são única e exclusivamente para alguém que, em tese, tenha praticado algum dos tipos penais, cujas penas são acolhidos pelas alterações feitas no Código de Processo Penal. Foi exatamente isso que você disse, né? Justamente. Nós temos que tomar cuidado para que essas, como eu gosto de chamar de flexibilidade da justiça criminal, não acabe com a esperança que as pessoas têm dos órgãos de punir as pessoas. Com o fortalecimento do Estado a partir do século XVIII, a tripartição de poderes, o Estado se fortalecendo, passou a ser monopólio do Estado essa punição, chamado jus puniendi, de punir as pessoas que praticaram infração penal. Tomara Deus, Keller, que as pessoas ainda continuem acreditando nas suas instituições e ver aquela pessoa que tentou furtar, esse pai, esse trabalhador, que trabalha de sol a sol ali para poder comprar uma bicicleta, comprar uma moto, para que essa pessoa seja punida pelo Estado e que não voltemos à chamada vingança privada. E isso é totalmente descabido, totalmente absurdo. A lei de Italião, por exemplo, né? E vai por aí. Agora, doutor Dorival de Freitas Júnior, uma das grandes questões, um dos questionamentos que os juristas fazem, por exemplo, das medidas cautelares, que são 11 previstas. Aliás, essa lei 2.403, que foi promulgada agora em maio, vinha se arrastando, tramitando no Congresso Nacional há 10 anos. Um dos relatores é o senador Demóstenes Torres do DEM, que é a oposição ao governo federal, né? Aquele carequinha que fez redução do estômago, tá magrinho, né? Não sei se ele sabe a diferença de furto para roubo, mas não vou entrar no mérito da questão. Essa lei alterou 32 artigos do Código Penal de outubro de 1940, né? Da Lei 3.869. 11 medidas cautelares. O Estado
Tem como garantir essas medidas cautelares? Quem vai fiscalizar? Foi o grande questionamento que foi feito até mesmo a um colega juiz de direito. Conversando com ele, eu falei, viu, e como que vocês vão fiscalizar isso daí? É aquele que tomou uns gols meus jogando bola ou não? É. Ninguém acredita, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Ele falou assim, não tem como fiscalizar. Um exemplo, aquelas pulseiras lá. Tornozeleiras, desculpa, as tornozeleiras. Quem vai fiscalizar isso daí? As tornozeleiras eletrônicas, elas estão disciplinadas hoje pela Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal. Nós estamos tratando, Keller, de um preso, em tese, provisório. Quer dizer, estamos tentando, através do devido processo legal, provar a culpa dele e ele tentando exercer o seu direito de liberdade, o seu direito ao contraditório. Quer dizer, agora, não podemos colocar a vara da execução para fiscalizar essa tornozeleira. Quem vai fiscalizar? Quem vai fiscalizar que o rapaz está na casa dele às 10 horas da noite em um sábado? Quem vai fiscalizar? O Brasil não tem o agente da condicional como nos Estados Unidos, né? O grande problema que eles até colocam foi justamente isso daí. Você elabora uma lei, entra em vigor com uma lei e não estipula R$1 sequer para que essa lei possa ser colocada em prática de forma compatível, de forma que realmente vá trazer algum benefício. Não se falou em nenhum momento de disponibilizar uma verba para contratar alguns servidores ou fazer a abertura de cargos para fiscalizar essas medidas. Então, quiçá, e tomara a Deus que a vítima tenha condições de levar ao judiciário ou até mesmo à polícia judiciária que o autor não está cumprindo algumas medidas tomadas pelo juiz. Tomara a Deus que ela tenha condições de chegar até lá. Maria Cristina Facina, obrigado, nos encaminhou um e-mail aqui no keller@tvtorodia.com.br. Boa noite, Maria Cristina, gosta do programa. Muito obrigado, Maria Cristina Facina. Pergunta a você, Dorival de Freitas Júnior, gostaria de saber a sua posição sobre a prisão domiciliar. A prisão domiciliar, como bem descrita na lei lá, era somente alguns casos especiais, né? O que antes era também previsto somente na lei de execuções penais. Poderia ser casos especiais, um exemplo? A própria lei estabelece, uma idade avançada, 7º mês de gestação. Como tinha aquele Pimenta Neves, aquele jornalista que matou a namorada dele, ficou em prisão domiciliar, né? Ele ficou, mas eu não sei a idade dele. Não, 72 anos. Então, e agora a STF determinou a prisão dele mesmo, né? No caso, parece que criança até 6 anos, que a lei fala, da mãe, de tomar, se não tem quem vá cuidar da criança, somente nessas hipóteses aí em que são cabíveis essas chamadas prisões cautelares. Você acha justo prisão domiciliar? Olha, Keller, eu acho que nós temos um princípio no direito penal que é o chamado princípio da proporcionalidade. O crime, como eu já falei, entre a teoria clássica que surgiu e a teoria finalista que é adotada hoje, nós tínhamos a chamada teoria neoclássica, que falava que o crime não é só incorrer no que está descrito na lei, mas também deve ser considerado crime aquilo que causa uma danosidade social, que fira bens jurídicos fundamentais do ser humano. Tanto é que a parte especial do Código Penal, que começa no artigo 121, o bem jurídico fundamental, o primeiro bem jurídico que está ali é o direito à vida. Ou seja, dentro dos 11 títulos do Código Penal, o primeiro é a vida. Por quê? Não me interessa eu te proteger o patrimônio se você não tem mais a vida. Muito bem, o Capitão Hugo nos acompanha, o comandante da primeira companhia. Um abraço ao Capitão Hugo. Tenho conversado muito, né, entre ontem e hoje. Eu disse que aqui a ação no Camelódromo partiu da Polícia Militar, foi uma iniciativa da Polícia Militar e fiz até um comentário, né, que o material foi apreendido, levado lá para a garagem da Prefeitura Municipal e parte do material foi furtado. Responsabilidade da Prefeitura Municipal, que estava lá com os guardas, com vigias terceirizados e mesmo assim aconteceu o furto de parte desse material. Uma pessoa aqui chamada Henrique disse, e eu informei, que os policiais teriam sido agressivos com os camelôs. O capitão Hugo entrou em contato conosco, está dizendo o seguinte, olha, nenhum policial foi agressivo e as mercadorias que não eram falsificadas foram apreendidas pelos fiscais da prefeitura por falta de nota fiscal. É a versão da Polícia Militar.
eu agradeço mais uma vez a participação do capitão Hugo Araújo dos Santos, que não foge da responsabilidade. Assim como eu disse que o Marcelo Fello, o Theo Fello, o diretor da Guarda, também não foge da realidade, não omite informação. Isso é muito importante, tá? Os dois comandantes não omitem informação. Isso é muito importante. E a Rosimeire do Boa Vista quer saber por que não está passando a coleta de reciclagem de lixo no bairro. Vou verificar. Rosimeire, obrigado pela sua participação. Doutor Dorival de Freitas Júnior, foi muito bom tê-lo conosco aqui, foi a primeira vez. Doutor Dorival é professor universitário. Espero que você retorne em outras oportunidades. Muito obrigado. Com certeza. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, pelo carinho e admiração que tenho por você. E eu também, da mesma forma. Doutor Dorival de Freitas Júnior, ele é professor universitário de Direito, esclareceu alguns pontos aqui da Lei 12.403. Final de mais um Todo Dia Cidades, volta amanhã, 12:30. O Veronese vem chegando com as informações do esporte. Boa noite.